Hoje eu quero falar de um problema muito comum na impressão 3D, mas que, por incrível que pareça, eu nunca tinha feito nenhum vídeo a respeito dele. Fala, não me diga! É o pé de elefante. Você pode não conhecer ele, mas eu tenho certeza que ele já aconteceu pelo menos alguma vez aí durante as suas impressões 3D. E antes de te mostrar como você pode corrigir esse problema chato, vamos entender o que causa ele? A impressão 3D sempre acontece por camadas. Isso significa que os objetos vão ser impressos sempre de baixo para cima, ou camada por camada. E como você já deve ter notado, as camadas são colocadas umas sobre as outras durante a impressão 3D. Em alguns casos, as primeiras camadas do objeto impresso podem se expandir para os lados, ou até mesmo ficarem com um aspecto inchado. E esse aspecto inchado das primeiras camadas acaba deixando a sua impressão 3D parecendo com um pé de elefante. Por isso que esse problema ganhou esse nome. A princípio, você pode até pensar que esse problema não vai te afetar muito. Afinal, é mais um problema estético das primeiras camadas e que muitas vezes não é nem tão perceptível, né? Mas, infelizmente, eu tenho que te dar más notícias. Esse problema vai afetar muito em objetos que são do tipo print and place, ou seja, que a gente imprime tudo no lugar. Em objetos que precisam encaixar de alguma forma também vai atrapalhar bastante. E também em objetos que são articulados. Isso porque o tamanho das primeiras camadas não vai ser o mesmo tamanho das outras camadas. Consequentemente, isso vai atrapalhar bastante o encaixe e as articulações dos seus objetos. Por isso que é muito importante você tentar corrigir esse problema, mesmo que pareça que ele não está te incomodando. Esse problema pode ser causado por diversos fatores, mas a principal causa dele acontece porque o bico da sua impressora 3D está muito próximo da mesa e, consequentemente, o filamento acaba saindo espremido para os lados, já que para cima não tem muito espaço, né? Então, antes de mais nada, faz o nivelamento da sua impressora 3D corretamente. Isso significa achar a altura correta do bico em relação à mesa da sua impressora 3D. Como você pode ver aí na imagem, o filamento tem que sair levemente pressionado pelo bico da sua impressora 3D. E, às vezes, mesmo com uma condição de impressão 3D ideal, outro fator que pode levar ao problema do pé de elefante é a qualidade do filamento utilizado. Filamentos de má qualidade podem apresentar variações no seu diâmetro, inconsistências na sua temperatura de fusão e até mesmo impurezas. Essas irregularidades podem resultar em uma aderência insuficiente ou até mesmo excessiva na mesa da sua impressora 3D, levando a deformações indesejáveis, como o pé de elefante, por exemplo. E é por isso que eu quero te recomendar os filamentos de excelente qualidade que eu já uso aqui no canal há bastante tempo, que são os filamentos da empresa 3D Prime. Além de filamentos e resinas de ótima qualidade, lá na 3D Prime você também encontra vários modelos de impressoras 3D. E para quem precisa de assistência técnica para qualquer modelo de impressora 3D, é só levar a sua impressora 3D lá na 3D Prime. Então, se você ainda não conhece a 3D Prime, já acessa aí o site deles para conhecer e comprovar o que eu estou te dizendo. Outro fator que pode influenciar no aparecimento do pé de elefante é a temperatura errada na mesa da sua impressora 3D. Se a mesa da impressora 3D tiver com uma temperatura muito alta, o filamento que é depositado na primeira camada pode acabar ficando mais macio e maleável por um período maior do que o necessário. Essa flexibilidade extra pode fazer com que o filamento ultrapasse os contornos planejados, levando ao fenômeno conhecido como pé de elefante. Por isso, é muito importante achar a temperatura correta para o tipo de filamento que você está usando aí na sua impressora 3D. O mais comum é a gente usar 60 graus para o filamento PLA e 110 graus para o filamento ABS. Mas, na dúvida, você sempre pode consultar o fabricante, já que ele vai conseguir te falar qual que é a temperatura correta para cada tipo de material. Uma outra solução, e essa eu considero mais paliativa do que uma solução real, é a utilização do raft na sua impressão 3D. O raft nada mais é do que uma camada de base que vai ser impressa antes do seu objeto. E por isso, não faz diferença se o problema de pé de elefante está acontecendo ou não, já que o objeto vai estar por cima dessas camadas defeituosas. Mas sinceramente, eu não curto muito essa solução, porque ela pode resolver um problema, mas também pode criar outros. Como, por exemplo, você não conseguir tirar o raft do seu objeto porque ele está muito grudado. Então, o jeito é avaliar se vale mesmo a pena usar essa solução ou não.
E se você não tiver paciência para tentar nenhuma dessas soluções que eu citei, você ainda pode tentar corrigir esse problema diretamente lá no seu fatiador. E eu também, sinceramente, não recomendo, mas como é uma opção viável, eu vou te mostrar como fazer, ok? Se você usa o fatiador Cruise Slicer, basta ir até a guia Configuração de Impressão e localizar as propriedades avançadas. Em seguida, você pode colocar um valor na propriedade Compensação do pé de elefante. Quanto maior o valor que você colocar ali, mais contraída a base da sua peça vai ficar. E se você usa o fatiador Cura, essa opção está na guia Paredes. Ela se chama expansão horizontal da camada inicial. A diferença é que, nesse caso, quando você quiser que a base do objeto fique mais contraída, você precisa colocar o valor mais negativo. E o contrário também é verdade. Valores positivos deixam a camada de base um pouco mais larga. Seguindo essas dicas que eu mostrei no vídeo, eu tenho certeza que esse problema nunca mais vai te incomodar de novo. E como sempre, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já vai deixando aquele like gostoso aí. Assim eu consigo continuar trazendo cada vez mais conteúdos como esse que vão te ajudar na impressão 3D. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau!